Olá, Simone, Mayara, tudo bem? Daniele, Joyce, sejam todas bem-vindas à nossa live. Boa noite. Vamos aguardar alguns minutinhos, já vou chamar o Dr. Gustavo. Participar com a gente. Olá, Dr. Boa noite. Gustavo. Boa noite, Gustavo. E aí, tudo bem, Danilo? Como é que Tudo tá? bem? Como é que tá a correria aí de trabalho? Pra cima e pra baixo, né? Como sempre. Faz parte do nosso dia a dia, né? Com certeza. A gente não tem muito descanso, né, Danilo? Essa Mas luta aí de fazer. primeiramente, quero te agradecer aí por ter aceitado o meu convite para a gente ter esse bate-papo aqui na live. Você é uma pessoa que tem um grande carisma aí, a gente fez uma grande amizade, um amigo que a reprodução humana nos trouxe, e essa amizade vai perdurar aí por muitos anos. E um profissional também altamente capacitado, então para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Quero apresentar o Dr. Gustavo, que é especialista em reprodução humana, professor da Faculdade de Medicina de Curitiba, e é um prazer estar com você aqui hoje, batendo esse papo sobre a fertilização in vitro. Eu, eu que tenho que agradecer, Danilo, ter me convidado, né? Ter me chamado para essa conversa. E eu digo mesmo, né? O Danilo é especialista em reprodução humana aí. Então, digamos aí que é o sucesso aí do Alphaville em São Paulo, né? Fazendo a mulherada, é Alphaville que você trabalha aí, né? Alphaville. Então, só fazendo aí bastante tratamento, eu acompanho, né, o Danilo pelo Instagram, né, aqui de Curitiba, e a gente se conheceu por conta da pós-graduação, né, do Instituto Gera, né, o Danilo também faz parte lá como professor assistente, muito mais atuante que eu, né, porque está mais próximo lá, e é isso aí. Então, a gente está aqui para responder algumas perguntas aí, né, Danilo, como é que é? É isso aí. A gente acabou abrindo uma caixinha de perguntas ao longo dessas últimas 2 semanas, e dentro dessas perguntas eu percebi que existe diferentes níveis de entendimento sobre a FIV, né? Desde aquela pessoa que não sabe muito bem do que se trata a FIV, desde aquela que já está dentro do processo da FIV e quer se aprofundar um pouco mais sobre alguns detalhes. E a ideia da live é trazer aqui para vocês conhecimentos baseados em evidências, né? Conhecimentos que agreguem para vocês e de uma maneira informal, né? Sem aquela formalidade da consulta, para que todas vocês tenham informações valiosas aí e para que ajudem vocês aí a entender o processo da FIV, a entender se realmente você precisa de uma FIV e como que se dá esse tratamento, porque muitas pessoas acham que a fertilização in vitro é um tratamento, primeiramente, muito mais complexo do que realmente ela é. Também é um tratamento, às vezes, muito mais oneroso do que elas imaginam que seja. E também para que todas entendam como que é o passo a passo aí da FIV. Então, acho que a gente pode começar esclarecendo aí algumas dúvidas da caixinha, né? Sim. E a primeira pergunta que eu trouxe aqui é de uma paciente que ela me perguntou o que é a FIV. Ela não sabe a sigla, a FIV, o que é e o que ela previne e detecta em relação à saúde do bebê. Quem me perguntou foi a Liamara. Então, vou deixar você responder aí a primeira pergunta sobre o conceito da fertilização. Bom, a FIV, né, é uma sigla que a gente usa, a gente fala, a gente acaba esquecendo, né, que a gente se acostuma tanto, e médico tem essa mania aí de falar. Inclusive, quando eu dou aula, eu sempre falo para os alunos, né, esqueça um pouco de sigla, porque às vezes a gente fala muito sigla e só confunde, às vezes, até próprios colegas, né? Então, FIV é uma sigla, fertilização in vitro.
E a fertilização in vitro, basicamente, num nível muito, para explicar bem assim o que que é, ela é você pegar o espermatozoide, né, que é o gameta masculino, juntar com o gameta feminino, que é o óvulo, né? Porque de alguma maneira isso não está acontecendo no organismo da mulher de forma natural. Então junta isso em laboratório, espermatozoide com óvulo, vai cultivar o embrião formado numa incubadora, ali no laboratório, e a gente devolve, né, coloca esse embrião dentro do útero através de uma técnica chamada de transferência embrionária. Então a gente vai colocar esse embriãozinho através de uma canulazinha ali dentro do útero, através do canal do canal cervical ali do colo do útero, e vai injetar esse embriãozinho no útero. Então a fertilização basicamente é isso, né? Então o óvulo é fertilizado no laboratório. Aí, com relação ao que pode se prevenir de doença do futuro bebê, do concepto, eu vou deixar o doutor Danilo aí falar para nós o que, que ele tem para responder sobre isso. Então, primeiro o conceito que o Dr. Gustavo já falou, é importante que vocês entendam, e muitas pessoas às vezes acham que o tratamento da fertilização, ele é um tratamento onde a pessoa vai descobrir ou vai procurar avaliar todas as possíveis doenças que um embrião pode ter, que um bebê pode ter. Na verdade, não é bem assim. A FIV, ela pode ser feita, a gente pode formar os embriões em laboratório e você pode transferir esses embriões sem necessariamente fazer um estudo genético desses embriões, se for uma paciente considerada de baixo risco para isso. Desta forma, você não faz nenhuma avaliação de doença prévia e os riscos em relação às doenças genéticas, em relação às doenças cromossômicas, são riscos inerentes basicamente à idade da mulher, à idade do casal, da mesma forma que um casal onde a mulher já tem uma certa idade pode ter os mesmos riscos de engravidar espontaneamente. Mas quando o casal, principalmente a mulher, já tem uma idade um pouco mais avançada, acima de 38, acima de 40 anos, a gente também pode aprofundar o estudo genético dos embriões, onde é retirado algumas células daquele embrião antes que ele seja transferido para o útero da mulher, e ali você vai fazer pesquisas de alterações cromossômicas, de doenças genéticas. Você não vai fazer pesquisa de doenças sistêmicas que a pessoa, que o embrião, que o bebê vai poder desenvolver ao longo da vida. Mas você vai conseguir rastrear aquelas doenças cromossômicas, que é onde tem a maior incidência quando existe uma idade mais avançada. Por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais comum, e outras síndromes que também são mais incomuns, mas que são síndromes que podem ser compatíveis com a vida. E além dessas alterações, esse estudo genético também vai permitir detectar alterações cromossômicas que são, na verdade, incompatíveis com a vida. Ou seja, que se você transferisse aquele embrião ou não engravidaria, ou não implantaria, ou geraria um abortamento. Então, acaba também diminuindo as chances de se ter um abortamento, que é um evento bastante comum aí nas mulheres com idade mais avançada. Então, ela permite o rastreamento para as doenças genéticas, também permite a diminuição dos abortamentos, então nos aproxima cada vez mais de ter uma implantação de uma gestação que evolua favoravelmente, né? Mas é importante que se tire aquele conceito de que a FIV vai descobrir todas as possíveis doenças que uma pessoa pode ter ou que um embrião pode ter, né? Porque às vezes o que muita gente observa no consultório, né? O casal chega lá, vai falar, ah, doutor, mas tem como a gente saber se o bebê vai ter algum problema? Isso é muito amplo, né? Que tipo de Exato. problema? Será que tem como saber se ele vai ter diabetes, se ele vai ter, tem chance de ter câncer, ter alguma coisa? Não. Isso a gente não consegue, a medicina ainda não consegue chegar nesse ponto, né? Algumas doenças, quando já existe detectado ali um gene que causa doença no pai ou na mãe, às vezes é possível, através de uma técnica específica de rastreamento, é possível detectar aquele gene, fazendo um mapeamento que é muito complexo, né? Fazendo um mapeamento e detectando isso nos embriões.
Uma outra curiosidade que o pessoal sempre tem, sempre gosta de saber se dá para saber o sexo do bebê? Sim, como a gente vai olhar o cariótipo do bebê, vai olhar ali os cromossomos, a gente consegue saber se ele é um XX ou se é um XY, mas não é o sexo do bebê, é o sexo do embrião, né? Ele precisa se implantar para virar um bebê. É claro que a gente tem que ter em mente que a fertilização in vitro ela não se presta, ela não deve ser feita única e exclusivamente para escolher sexo de bebê, né? Então, assim, aquele casal que não tem nenhum problema para engravidar, procurar uma clínica de reprodução humana, porque quer ter o sonho é ter uma menina, né? Não sei se isso acontece por aí, mas pelo menos na clínica onde eu trabalho, isso, né, eticamente não é permitido, né? E no Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, nós não podemos fazer única e exclusivamente. Mas se o casal tem lá dois, três embriões geneticamente viáveis e com sexos diferentes, isso pode ser escolhido, né? O sexo naquele momento pode escolher qual embrião ele vai ser transferido, né? Quantos embriões, aliás, dá para transferir, Danilo? Então, isso é uma outra dúvida bastante comum. O doutor Gustavo já respondeu uma das perguntas, que é em relação à escolha do sexo do bebê. E em relação à transferência, existe uma limitação de acordo com a idade da mulher. Então, hoje, o Conselho nos permite realizar uma transferência de até 2 embriões, quando a mulher possui até 37 anos. E após 37 anos, é possível se transferir 3 embriões. O que é importante a gente falar aqui, que cada vez mais nós temos transferidos menos embriões, ou seja, 1 embrião. Então, hoje, o conceito mais atual é a gente procurar selecionar ao máximo aquele embrião, para que aquele embrião que tenha a melhor qualidade, ou a qualidade morfológica dele, se não for feita a biópsia, ou aquele embrião euploide, que é o embrião cromossomicamente normal. E uma vez que você tem aquele embrião bem selecionado, você vai aumentar as chances de engravidar com a transferência de um embrião único. E, logicamente, se você fizer a transferência de 2 embriões, você vai ter uma chance mais significativa de uma gestação gemelar. A gestação gemelar, que para muitas mulheres é uma gestação muito desejada, é importante que se coloque aqui os riscos que uma gestação gemelar existe, tanto para a mãe quanto para os bebês ao longo da gestação e até após o nascimento. Então, hoje o conceito que a gente procura orientar as pacientes é procurar formar embriões bem selecionados, com bom potencial de implantação, para que a gente transfira apenas 1 embrião. Mas é possível, até os 37 anos, transferir 2 embriões, ou após os 37 anos, 3 embriões. Mas faz muito tempo que a gente não tem transferido aí 3 embriões, né, Gustavo? Nossa, eu acho que eu nunca transferi três É, embriões, porque eu tenho um monte de medo é, disso. E recentemente, porque quando você transfere um embrião, não está livre de acontecer desse um embrião exato. se dividir e se tornar dois. Então, recentemente, não foi comigo, graças a Deus, mas foi com um colega meu aqui, colocou dois e virou três. Existe Então, essa gestação, possibilidade. gestação de trigêmeos parece ser uma coisa muito legal, é uma coisa legal, mas o obstetra, né, e o médico que faz o tratamento fica ali com o coração na mão, porque é uma gestão de altíssimo risco, né? Aliás, as gestações de FIV, aqui precisa ser dito, né? Elas têm sim um maior risco de complicação, né? A gente sabe de estudos, né, Danilo, que a gente vê maior índice de bebês macrossômicos, são bebês maiores do que o normal, ou maior índice de pré-eclâmpsia, inclusive quando a gente faz, a gente tem que tomar alguns cuidados para prevenir a pré-eclâmpsia. Né? Pré-eclâmpsia é aquela pressão alta na gravidez que pode gerar até convulsões na mulher, né? E complicações graves. Distúrbios como diabetes gestacional também estão mais presentes. Talvez porque as mulheres que façam fertilização in vitro geralmente estão numa idade mais avançada, mas talvez pela própria manipulação do gameta, muitas vezes o gameta ele é congelado, descongelado, então a gente não sabe muito bem só por que que isso realmente acontece. Mas a gente tem essa correlação. Lembrar então
que gestação de fertilização in vitro precisa ser acompanhada como uma gestação de alto risco. É um fator de risco, né, Danilo? Perfeito. E aí, se você acrescenta ainda a questão da gemelaridade, você vai aumentando gradativamente aqueles riscos gestacionais, né? Então, essa situação da gestação gemelar, ela deve ser avaliada com bastante cuidado, né? Porque às vezes a gente pode causar um risco maior do que aquele sonho de ter uma gestação de gêmeos, né? Porque a gestação gemelar, que as pessoas às vezes elas não vivem a obstetrícia como a gente, e eu sei que você também faz obstetrícia, assim como eu, né? É, Então a gente vive os dois lados ali, né? E a gemelar, o que acontece? A gente tem o maior risco de ter um parto prematuro, tem o maior risco de ter uma morte fetal, tem mais risco para a mãe também. Então os riscos aumentam gradativamente, eu diria exponencialmente, quando você tem a gestação gemelar. Então, todo mundo fica mais tenso, né, com gestação gemelar. Então, isso que você falou é muito verdade. A gente tem evitado cada vez mais. É claro que a decisão de fazer transferência, ela é compartilhada, né? Então, a gente não pode também proibir, né? Ah, sim. a gente quer transferir dois e ponto final. Então, a não ser que você tenha dois embriões muito bons, leia-se aí dois embriões que foram analisados geneticamente, são normais, nota AA, 5AA, blastocisto lindo, maravilhoso. Aí a orientação até na literatura é você prezar pela transferência única, embrião único, né? Mas mesmo assim, você tendo um embrião lindo, maravilhoso, às vezes você tem um beta negativo, né, É, Danilo? até o embrião cromossomicamente normal, que é o embrião que tem a maior chance de implantação, a gente tem 60% aproximadamente de chance de ele implantar, mas tem 40% de chance que ele pode também não implantar e ter um beta negativo, inclusive com um embrião cromossomicamente normal, né? Às vezes o É, casal acha que teve o embrião cromossomicamente normal, vai ter uma taxa de sucesso próxima de 100%. Mas o máximo que a reprodução humana consegue dar de chance por embrião, por transferência, é próximo de 60%, né, Gustavo? e essa é a nossa grande pedra no sapato, né? Vamos dizer assim que hoje em dia, se for ver bem, o maior interesse da reprodução humana acho que está justamente voltado para isso, né? Por que que a fertilização in vitro está tudo certo, você faz tudo, está tudo bem, naquela que está tudo bem, às vezes ela não, muitas vezes, né? Não, às vezes, muitas vezes não engravida, né? Ou não engravida na primeira tentativa. A gente tem tido muito estudo nesse sentido. Acabou de ter aí o Congresso Europeu, eu não estive presente, mas a gente acaba tendo informações privilegiadas lá, né, do Congresso. E tinha muita coisa sobre falha de implantação e falha de tratamento, né? E a gente vê que vai ano, passam os anos e a gente ainda não evoluiu muito nesse sentido, É. né, Danilo? Muitos tratamentos chegaram ou exames diagnósticos chegaram na tentativa de você melhorar essa taxa de gravidez, mas ao longo dos anos essa taxa ela vem se mantendo a mesma, mesmo com esses novos tratamentos ou exames teoricamente mais inovadores, né? Com certeza. Eu sempre falo, né, para os pacientes, elas às vezes ficam preocupadas, né? Será que estão no lugar certo? Será que elas fizeram a escolha certa? Claro, você tem que estar numa clínica que tenha uma certa experiência já, né, com o tratamento, mas em geral, se você pegar a clínica que você trabalha, a clínica que eu trabalho, ou a clínica lá da Espanha, a clínica dos Estados Unidos, elas vão ter, na média, a mesma taxa de sucesso, Taxa né? semelhante. Então, é, taxas bem semelhantes. Então, isso mostra que a gente ainda não chegou realmente na causa. A gente não achou aí o ponto, né, que faz com que esse embrião. Que o grande limite, acho que, da reprodução humana está na implantação do embrião, né? O grande limite está na implantação do embrião. Saber entender por que que o embrião, quando ele se forma, está bom, está bonito, ele não se implanta naquele endométrio, né? É o grande desafio aí da medicina reprodutiva atualmente, né? Eu vou pegar aqui mais algumas perguntinhas, Gustavo. Tem uma pergunta bem básica aqui, que é até importante que a gente fale, para quem que a fertilização está indicada. Então, seria quais as indicações? Então, na verdade, existem algumas indicações aí, né? Pode falar algumas aí, Gustavo, eu complemento também, Então vamos sobre as lá. indicações da FIV. Vou falar uma bem
bem comum aqui, bem básica, que é quando a mulher tem obstrução das tubas uterinas, né? Obstrução das tubas uterinas, ela pode ser causado tanto por um tratamento médico, ela tenha feito uma laqueadura tubária lá no passado e agora ela quer engravidar, ou ela tem obstrução por algum motivo de alguma coisa que aconteceu na pelve dela. Então eu sempre explico que existem três motivos principais. Um deles é endometriose, outro é manipulação cirúrgica, então ela pode ter feito alguma cirurgia, uma cirurgia para apendicite, manipulado ali a cavidade pélvica e causado aderência na tuba e obstrução tubária. E um outro grande motivo são as infecções pélvicas, então, que a gente chama de doença inflamatória pélvica. E esse é um motivo interessante a gente até falar, porque muitas dessas infecções são silenciosas. Então, a mulher ela não sente nada, não tem nada, e de repente você lá diagnostica que ela teve uma obstrução tubária por infecção. Então, tem bactérias que ela pega por transmissão sexual mesmo, e elas vão obstruir, vão danificar as tubas e ela não consegue engravidar. Tendo as tubas danificadas, que é um componente muito importante ali para ela conseguir engravidar, aí ela só vai conseguir engravidar através da fertilização in vitro. Então, esse é um grande motivo para se fazer fertilização in vitro, né, Danilo? Inclusive, aproveitar o gancho aqui, a Flávia, que está na nossa live, fez uma pergunta aqui, ó. Ter endometriose é possível ter um positivo? Com certeza que sim. O importante é você fazer a avaliação desse grau da endometriose, né? Se realmente ela está num grau mais avançado, ela pode estar comprometendo aí o que você falou, as tubas uterinas, e nesse caso, a fertilização in vitro passa a ser uma indicação, e com certeza é possível você conseguir engravidar mesmo com endometriose. É lógico que a endometriose possui várias facetas. Ela pode ter um comprometimento ovariano, que pode comprometer a sua reserva, enfim. Cada caso deve ser individualizado. Mas, com certeza, uma das principais indicações de fertilização é a paciente que possui endometriose, né, Gustavo? Com certeza. Assim como do lado masculino, se estiver no lado feminino, desculpa, se tiver, não podemos esquecer também do fator masculino, né? Muitas vezes Sim, pessoas esquecem, né? O fator masculino é responsável, ele tem o mesmo peso, vamos dizer assim, do fator feminino, né? O mesmo peso ali, vamos dizer que 30 a 40% das causas de infertilidade é masculina, 30 a 40% das causas são causas femininas. Então, o que pode ser causa masculina? Uma obstrução dos ductos deferentes, que é por onde saem os espermatozoides, pode ser por uma doença, ele pode ter uma fibrose cística, uma malformação, mas ele pode ter feito ali uma vasectomia, né? Pode ter feito uma vasectomia que é reverter, ou tenta se reverter essa vasectomia, e aí revertendo a vasectomia eles vão ter que voltar a usar métodos contraceptivos, porque muitas vezes eles querem ter só mais um filho, ou faz ali um procedimento de fertilização in vitro com a punção direta ali do espermatozoide direto do testículo, né? Se tiver algum homem assistindo, ele já deve ter sentido um pouco de dor já, né? Porque ele já imagina que isso vai doer muito. Mas geralmente não, né? Dá para fazer com sedação ou com anestesia local, geralmente é um procedimento tranquilo. Então, dá para fazer fertilização in vitro também por fatores masculinos, né? Quando o espermatozoide não tem espermatozoide, ou eles não têm a capacidade de chegar ali nos óvulos por algum motivo, pode ter ah, pouca quantidade, ou o espermatozoide ele não consegue chegar, ele não tem uma motilidade, que a gente chama de motilidade, ele não consegue chegar lá no óvulo, né? Porque por espermatozoide percorrer todo aquele caminho e chegar no óvulo é uma imensidão, né? Demora muito tempo. E se perde muito espermatozoide no meio. Então tem que ter uma boa quantidade e ele tem que ter uma motilidade para chegar lá no óvulo. A gente ainda não sabe muito bem como que ele sabe onde está o óvulo, né? Porque a maioria dos espermatozoides realmente vão para a tuba onde o óvulo está, mas essa sinalização a gente ainda não entendeu muito bem como é que funciona. Então, por o lado masculino também a fertilização in vitro ela funciona, porque vai pegar um espermatozoide e colocar dentro do óvulo, né? Você não vai esperar que ele chegue lá. Claro, existe a FIV clássica, acho que se a gente entrar em muito detalhe aqui, a gente fica até é, amanhã, né? Mas a que se faz mais hoje é a ICSI, né? Que é a injeção do espermatozoide ali dentro do óvulo, e isso já faz com que o espermatozoide encontre com o óvulo. Então, outra indicação bem importante é um fator masculino, né, Danilo?
Perfeito. Essas duas causas que você citou aí, talvez seja juntando as duas, as mais comuns aí no nosso dia a dia, né? A gente tem visto muito homens ou vasectomizados, que agora está bem em voga aí a gestação aí do Zezé de Camargo, né? 61 anos, vasectomizado, acabou engravidando. É justamente isso que você falou, retira lá os espermatozoides por punção e é feita a coleta dos óvulos da mulher e é feita essa injeção dos espermatozoides diretamente nos óvulos para formar os embriões. Além disso, também é relevante aí, tem muitos homens hoje que fazem uso de hormônios, né? Hormônios exógenos, a testosterona, que é a mais conhecida aí, e essa testosterona para o homem, ela pode ser muito prejudicial para a produção de espermatozoides, né? Pode até muitas vezes zerar a produção dos espermatozoides, necessitando muitas vezes algum tratamento adicional para você tentar reverter esse quadro. Só que às vezes a mulher já está também numa idade mais avançada, ou já tem uma reserva ovariana diminuída, que não tem muito tempo para esperar, então pode gerar dificuldade. Então, a gente sempre alerta aí os casais que querem engravidar, principalmente os homens, não fazerem suplementação com testosterona se houver um desejo de engravidar, né? É importante lembrar, né, Danilo? Em nenhum nível, porque às vezes chega para mim lá, ah, não, mas o meu médico falou que só esse gelzinho aqui não tem problema. Exato. Não interessa, você usou só um pouquinho, já vai inibir o eixo, já vai ficar, pelo menos vai ficar ruim. No mínimo vai ficar ruim, né? Vamos aproveitando as perguntas que vão chegando. A Vanessa perguntou aqui: fiz uma FIV e transferi 2 embriões. Infelizmente, tive uma dilatação no útero e perdi meus bebezinhos com 23 semanas. Quanto tempo devo esperar para uma nova tentativa, uma nova transferência? Possivelmente teve uma incompetência estimo-cervical, né? E aqui é outro fator que a gestação gemelar também acaba piorando esse prognóstico, né? Então, a paciente às vezes não consegue segurar a gestação, nesses casos aí de abortamentos tardios, né? Então, possivelmente, na próxima gestação, ela deve avaliar, justamente com a equipe de pré-natal de alto risco, a possibilidade de dar aqueles pontos no útero, né? Que é a cerclagem, e também fazer outras medidas preventivas para tentar levar a gestação mais adiante. E o mais importante, que eu acho que é válido aí para uma próxima tentativa, é transferir apenas um embrião, né, Gustavo? Eu acho que é bem válido. Inclusive, eu conheço médicos que, quando tem gestação gemelar, principalmente de FIV, independente do caso, já fazem cerclagem. Eu não sei se isso é válido ou não é, mas veja, no caso dela, talvez tivesse ajudado, pelo menos segurado um pouco mais essa gestação, né? Mas com certeza transferir só um, porque assim, ela transferiu dois e já engravidou, então existe uma grande chance de engravidar novamente. Se Deus quiser, vai conseguir a próxima aí, Vanessa. Estamos torcendo aí por você. E fazer esses pontinhos aí no colo. Com certeza isso vai ajudar bastante aí na tua próxima gravidez, tá? Tem a da Katia Ellen aqui, ó. Katia Selene. Katia Selene é paciente sua, ó. Ela falou aqui, ó. Eu fiz todos os meus exames com o Dr. Danilo. Eu e meu esposo, e não deu nada de anormal. Sei que estou com 42 anos, mas tenho muito medo de fazer a FIV. E aí, doutor Danilo? Muitas vezes, uma das indicações da FIV é justamente a idade que vai avançando e, consequentemente, também a reserva ovariana que vai diminuindo. Então, cada vez mais a chance de uma gravidez espontânea elas vão diminuindo, porque o estoque de óvulos ele vai se reduzindo e a qualidade dos óvulos também. Então, isso acaba sendo muitas vezes uma indicação de FIV. A FIV, mesmo que a gente faça toda a investigação e não se encontre uma causa específica, ela acaba sendo uma indicação para esses casos onde se tem uma idade mais avançada e também uma baixa reserva ovariana e já se tem um tempo de tentativas aí sem sucesso. Existe sempre uma preocupação dos casais, da paciente, em relação aos riscos do tratamento. E até uma das perguntas aqui que me fizeram na caixinha de perguntas. Então, é importante que se fale, né, Gustavo, que a FIV, ela apesar de ser um tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, onde se faz
aplicação de hormônios aí, são hormônios que são aplicados, mas que eles são bem específicos na ação deles. Eles agem basicamente onde? Nos ovários. Então, apesar de ser uma dose um pouco mais alta, a ação deles é mais a nível dos folículos ovarianos, então não vai ter tanta repercussão sistêmica assim. E também o tempo de estimulação que a gente faz é um tempo curto, né? A paciente vai fazer uso aí desses hormônios mais ou menos 10 dias, no máximo 12 dias. Então, se fazendo uma avaliação criteriosa antes da FIV, para se avaliar todos os possíveis riscos, geralmente o tratamento é bem possível de se realizar com baixos índices de complicações, né? Com certeza. E tem aqui, ó, Didi Lentini. Qual a porcentagem do embrião euploide virar uma gravidez gemelar? Bom, para quem não sabe, às vezes a gente fala termos, né? Embrião euploide é um embrião normal. Um embrião que ele foi avaliado geneticamente, a genética é normal. Qual que é a chance desse embrião virar uma gravidez gemelar? Dele se dividir em dois, né? Você coloca um embrião e ele divide em dois e vira uma gêmeos idênticos, né? Que o povo conhece mais por esse nome. Até onde eu sei, no máximo 1%. É muito pequena. É a mesma chance que tem disso acontecer numa gravidez natural. A chance de gemelaridade aumenta na fertilização in vitro a partir do momento que você coloca mais de um embrião. Porque, obviamente, você tem a chance dos dois embriões grudarem ali no endométrio e tornarem-se cada um bebezinho ali em desenvolvimento. Tá? Então, o embrião euploide, você tem mais chance dele dar uma gravidez positiva. Agora, ele não tem mais chance, o euploide não tem mais chance do que o aneuploide de virar um gemelar. Isso não tem uma correlação direta. Perfeito. Não sei se tem mais alguma aqui, ó. Vou puxando minha caixinha de perguntas aqui, ó. A Melo Aparecida perguntou: quantas tentativas o casal tem pagando um tratamento de FIV? Isso aqui vai depender de quantos embriões a gente conseguir formar, né? Então, está diretamente relacionado à quantidade de óvulos e de embriões que a gente vai conseguir ter. Então, quanto maior a reserva ovariana da mulher e quanto menor a idade, a gente tende a conseguir mais embriões e de melhor qualidade. Então, por exemplo, se você conseguiu formar lá 3 embriões com o seu tratamento, com o primeiro ciclo, né? Conseguiu fazer 3 embriões. E você vai fazer transferências únicas de um embrião, com aquele ciclo, com aquela FIV, ela passa a ter 3 tentativas. Se não engravidou na primeira, os outros embriões eles são obrigatoriamente congelados, né? Então é importante que se fale que a gente não pode descartar embriões que são formados. Então os embriões são congelados obrigatoriamente por pelo menos 3 anos. E caso não consiga engravidar na primeira transferência, ela pode descongelar o próximo embrião e até tentar usar todos os embriões que ela conseguiu formar. Ou se ela engravidou de primeira, ela também vai ter uma possibilidade de ter uma segunda gestação com aquele mesmo estímulo. Agora, algumas vezes, quando se tem uma idade mais avançada, ou quando se tem uma pequena reserva ovariana que a gente consegue formar no máximo um embrião, a gente tem apenas uma tentativa. E se acabar não engravidando nessa tentativa, aí a gente precisa retomar toda uma nova estimulação, iniciar toda a jornada desde o início, né, Gustavo? É isso aí. Então a gente sempre procura ter a maior quantidade possível de óvulos, né? E é importante lembrar que é um conceito que é bem batido, que é o funil da fertilização in vitro. Então, eu gosto de usar o 10, que fica mais fácil de entender. Cada 10 óvulos, mais ou menos, que a gente captura lá, que a gente consegue retirar, a gente vai ter de 0 a 2 embriões. Isso é uma média. É uma média bem média mesmo, né? Mas de 0 a 2 embriões de cada 10 óvulos, vamos falar de uma mulher aí que esteja nos seus 35 anos. Então, é importante lembrar disso, porque às vezes o casal vai fazer o tratamento, pô, conseguimos captar 15 óvulos, mas a gente não vai chegar em 15 embriões. Nós vamos ter lá 2, 3 embriões. Quando tiver muito embrião, é 4. E a gente já solta foguete, né? Quando tem 4 embriões. Então é muito raro quando tem muito mais do que isso, né? Eu sempre brinco, né? Você tem 15 ovos, você vai querer ter o time todo de futebol, mais os reservas, né? Então, a gente tendo um ali
ou dois que sejam muito bons, que dê origem a uma gravidez, já estamos aí suprindo o objetivo. Aqui tem uma perguntinha que ela é bem comum, inclusive, né? Da Gisele Sobral, o que melhora a qualidade dos óvulos? E aí, doutor Danilo, o que que melhora a qualidade? Você que tem a solução aí para a qualidade dos óvulos, o que que melhora a qualidade dos óvulos? Infelizmente, a gente não tem um grande tratamento inovador que você vai revolucionar essa qualidade dos óvulos. A gente não tem nenhum exame que a gente consegue mensurar, que a gente consegue medir essa qualidade. E a principal avaliação que a gente faz em relação à qualidade do óvulo é em relação à idade do óvulo, que está atrelada à idade da mulher. Então, quanto mais idade a mulher tem, menor vai ser essa qualidade. Mas, às vezes, você tem mulheres de idades mais jovens que também podem ter qualidades ruins de óvulos, que isso está atrelado a alguma questão relacionada ao estilo de vida. Ou a paciente está acima do peso, ou tem uma alimentação inadequada, ou a paciente é tabagista, ou seja, ela tem fatores externos que podem afetar a qualidade desses óvulos, até mesmo numa idade mais jovem. Então, a primeira orientação que a gente dá para essas pacientes é uma adequação do estilo de vida, né? Então, ter uma alimentação saudável é fundamental, ela vai ter um efeito benéfico. Praticar exercícios físicos regulares, até os estudos falam aí em 150 minutos por semana, que você pode variar aí nas atividades. Procurar ter uma boa qualidade do sono. Então, esses fatores, sim, eles ajudam na questão da qualidade. Existe aí alguns suplementos, alguns estudos que trazem possibilidade de se utilizar coenzima Q10 e outros suplementos para tentar melhorar a qualidade de óvulos, mas isso ainda é bem questionável na literatura, né? Não é uma coisa que vai mudar de maneira significativa essa qualidade. Então, basicamente, a idade, que aí a gente não tem como mudar, e as questões relacionadas ao estilo de vida. E aí eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta do Tiago, que ele é meu professor lá da academia. Ele perguntou o seguinte: qual a importância do exercício físico para as tentantes no processo de fertilização? Então, com certeza, é muito importante, né, Gustavo? Muito importante, inclusive, digo mais, não só para a mulher, Sim, para o homem também, né? Porque assim, aquele espermograma que está dentro dos limites da normalidade, tá assim, mediano, mas assim, passa por média, nota 7, né? Se o cara for lá, fizer atividade física, emagrecer, parar de tomar cerveja todo dia, diminuir, parar de fumar se ele fuma, né? Tudo isso com certeza vai melhorar muito, vai aumentar a testosterona dele, né? Porque o homem ele quer aumentar a testosterona injetando, mas você tem que fazer com que a tua testosterona aumente naturalmente. Como que você faz isso? Emagrecendo, né? Perdendo massa gorda, ganhando massa magra, basicamente indo para academia, fazendo atividade física, dormindo bem, né? As pessoas esquecem de fazer o básico hoje, né? Dormir pelo menos, sei lá, 7 horas por dia, fazer a sua atividade física. Não estou dizendo assim, ninguém consegue seguir comer alface e frango e viver só disso, mas ter o mínimo ali de, uma disciplina, né? de disciplina, o mínimo, né? O mínimo. Ninguém consegue manter uma rotina muito rígida, né? Tem gente que consegue, mas assim, a maioria dos mortais aí, o afegão médio não consegue. Mas eu já vi muitos casos no consultório que tinha lá um espermograma até baixo. O cara foi lá, começou a fazer atividade física, ganhou massa muscular, voltou, estava estourando o espermograma dele. E às vezes isso é a diferença entre engravidar e não engravidar. E a gente vê muito isso, né, Gustavo, na paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, né? Às vezes a Sim, paciente chega aqui e já quer fazer algum tratamento e quando a gente bate nessa tecla de adequação do estilo de vida, de alimentação, e que ela consegue aplicar isso na prática e consegue perder aí mais ou menos uns 10% do seu peso, muitas vezes ela já volta ovular naturalmente e ela nem precisa de algum tratamento, porque o tratamento é fazer o básico, né? exatamente. Inclusive o tratamento inicial para cima dos ovários policísticos, isso incomoda muito gente, porque parece fácil, não é, mas é modificação do estilo de vida, atividade física, emagrecimento. É muito difícil fazer isso. Mudança de hábito, eu acho que é um dos movimentos mais dolorosos assim para o ser humano é você mudar o teu hábito.
né? Você comer menos do que você comia é contra-intuitivo, mas isso geralmente é o que melhora. Às vezes é a virada de chave. Eu tive casal já que não engravidou com FIV, que não engravidou com tratamento nenhum, quando fez a mudança de estilo de vida, engravidou natural. Até para paciente que já tem uma indicação de FIV que está inadequado, o peso, está inadequado o estilo de vida, muitas vezes vale a pena perder uns 3 meses aí para você readequar, para você ter o melhor resultado na FIV também, né? Vale a pena. E vale lembrar que 3 meses não vai mudar assim tanto a reserva de óvulos, né? Que seja assim, nossa, preciso fazer mês que vem, porque senão eu vou perder, eu tô com o antimileriano baixo, não dá tempo. Dá tempo sim, 3 meses é um tempo que dá para investir, né? E às vezes é aquela mudança de rota, aquela adequação ali que vai melhorar a chance de engravidar. E aproveitando o gatilho aqui do tema da síndrome dos ovários policísticos e da estar acima do peso e tudo mais, uma paciente perguntou aí de um tema que está bastante na moda aí na rede social, que é o Ozempic. O Ozempic ajuda a engravidar? Na verdade, o Ozempic ele vai ajudar a paciente a perder peso, né? E, consequentemente, perdendo peso, ela vai melhorar metabolicamente, vai melhorar a ovulação, a qualidade da ovulação, e ela pode melhorar sim seus níveis ovulatórios, mas ele não deve ser um tratamento para engravidar. Se houver uma dificuldade maior em perder peso, o Ozempic ele pode entrar ali como uma droga auxiliar, né? Mas sempre a gente procura estimular sempre de maneira natural. Quando necessário, ele pode ser utilizado sim, mas o ideal é que se faça um planejamento e que se pare o Ozempic antes de liberar para engravidar, porque não temos muitos estudos de uso de Ozempic também com a paciente já grávida, né? Exatamente, eu acho que não temos e nem teremos, né? É, Porque estudo com grávida é, é praticamente impossível de surgir hoje em dia, né? Então a gente vai ficar nisso. Realmente, essas drogas aí anti-obesogênicas que eles chamam, qual que é o uso do Ozempic normal dele? Tem que ser o uso crônico, 1 a 2 anos. Então, se você usar ali para ela emagrecer, vai ser para perder aquele 10% do peso para ver se você dá aquele empurrão inicial. Porque realmente a obesidade é uma doença e não é tão fácil quanto assim, é só fechar a boca que emagrece. Não é muito fácil, né? Não é tão simples assim essa questão de emagrecer, né? A gente não pode ser tão leviano assim de falar isso, né? Aqui tem uma pergunta interessante, ó, de Lentini pergunta: existe a chance do embrião virar três? Vi um caso na internet que queria saber se é verdade. Tudo que pode acontecer numa gravidez natural pode acontecer in vitro, numa gestação in vitro. Então, existem gêmeos idênticos, trigêmeos? Existe, mas é uma raridade absurda, né? Qual que é a chance disso acontecer? É imensurável, não sei dizer tão pouco que é. é. Deve ter poucos casos descritos, se tem algum na literatura, né, Danilo? Eu desconheço, assim, aqui no Brasil não tenho conhecimento de ter um caso de... Mas realmente, a gemelar é 1% no máximo. Trigemelar deve ser muito, é mensurável, é isso que você falou. Isso é 0, nada. É, E o que acontece muito é assim, a gente coloca dois, e não falei, teve um caso recente no meu colégio, você coloca dois embriões, um deles divide. Isso eu já vi acontecer algumas vezes. Até com assustadoramente com uma frequência é. maior do que eu Eu já tive esperava ver. casos, inclusive fiz um parto agora na Páscoa, de um que se dividiu em dois, e foi uma gestação gêmeos idênticos, né? Os dois bebês na mesma saco gestacional e na mesma bolsa. Ficou todo mundo bem. Ficou todo mundo bem. O parto foi feito com 32, né? Que nesse caso tem que ser mais antecipado. Os bebês acabaram ficando aí 28 dias na neonatal, mas saíram muito bem. Ó, graças a Deus. Então, alegria em triplo para a família, hein? Agora é uma beleza. O parto foi até, gravei que foi domingo de Páscoa agora que teve. Isso é Que ótimo. mais? Tem mais perguntas aí, Gustavo? Tem aqui, ó, tem assim, ó, aneuploidias por NGS, PGTA, NGS poderia me explicar? O PGTA é a análise genética do embrião, aquilo que a gente vai falando. Então, NGS é a técnica É que eles técnica. usam para fazer essa análise. Então, é retirado um pedacinho que a gente não tem como mostrar a figura aqui, né? Como professor, eu gosto muito de slide, figura, então eu sinto um pouco falta disso, mas você vai tirar um pedacinho do embrião, é o pedacinho do embrião que vai dar origem à placenta. Então a gente não vai tirar um pedaço do embrião que vai fazer falta para ele.
e aquele pedacinho vai passar por um rastreamento ali para ver todos os cromossomos que ele tem, se estão todos no lugar. Então a gente tem 46 cromossomos, que são os somáticos do corpo, e um par de cromossomos são os sexuais, que é o XX ou o XY. XX para homem, XY para mulher. Então o NGS é a técnica utilizada para visualizar se todos os cromossomos estão ali. Porque, por exemplo, uma trissomia do 21, a síndrome de Down, no cromossomo 21, daqueles 46, em vez de você ter dois cromossomos, vai ter três cromossomos. E isso é detectado ali no NGS, tá? Aí tem uma outra pergunta que a Didi também faz, que é aqui, ó, qual a quantidade ideal ou segura de embriões euploides devo ter congelados? Ela tem 36 anos e ela quer ter pelo menos 2 filhos. Então ela quer saber quantos embriões euploides ela pode ter para ter certeza que ela vai engravidar no futuro. Certeza, a gente nunca pode dar 100% nunca. Mas o que os estudos falam? Se você tiver um euploide, você tem mais ou menos 60% de chance de engravidar. Se você conseguir 2 euploides, essa chance, pela repetição das tentativas, já passam a 80%. E se você tiver 3 euploides, segundo os estudos, você tem mais de 90% de chance de gravidez. Mas não tem estudo nenhum que dê para a gente 100% de possibilidade, mesmo com mais embriões. É lógico que quanto mais você tiver, mais próximo você vai estar de um positivo, né? Com certeza. Essa coisa da certeza que é o que acaba pegando, né? Porque a gente nunca, na medicina em geral, a gente não consegue dar certeza, mas na reprodução humana isso pega muito mais, né? Mas Porque a gente sabe que são tratamentos de valor elevado, né, Danilo? E isso geralmente, realmente é um fator limitante, porque eu vou fazer um tratamento, muitas vezes eu vou lá, guardo o dinheiro, mas eu tenho para fazer um tratamento. E a gente sabe que para esse um tratamento a gente tem que potencializar ao máximo a chance, mas nunca chega no 100%, né? Nunca, não vai chegar nem perto disso, né? exatamente. E muitas vezes é importante que se fale que a gravidez, ela não, infelizmente, não vai acontecer na primeira FIV, né? A gente tem muitos casos onde, às vezes, na segunda, na terceira, dependendo de cada caso, tem as suas particularidades. Então, muitas vezes o casal deposita todas as esperanças, vende o carro, faz empréstimo, enfim, e aposta num tratamento único. E aí nós, como equipe, como médico, a gente procura dar o nosso melhor, mas é importante que o casal saiba e alinhe as expectativas das suas chances, porque nem sempre a gente consegue atingir o objetivo e essa ainda é uma limitação. A reprodução humana, ela tenta ajudar ao máximo esses casais que têm dificuldade, ela aumenta as chances de gravidez do que se ela tivesse tentando engravidar naturalmente, mas ainda a gente está longe de chegar aí próximo dos 100%, que seria o grande sonho de todo mundo, né? A, Quem sabe. Desculpa, pode falar. muitos tratamentos, muitas coisas mudaram ao longo dos anos e você vê que as taxas de gravidez, elas não mudam, né? Praticamente é a mesma de muitos anos atrás, né? Quem sabe com a engenharia genética evoluindo, aí a gente aumenta um pouquinho isso aí. Tem a Angelita ela fala aqui, ó, meu antimileriano é 0,20, com 0,2, né? Consigo com meus óvulos mesmo, porque já me desenganaram com meus próprios óvulos. O que Excelente acontece? pergunta. Com zero. Exatamente. Com, eu vou dar minha opinião, deve ser da Né? tua aí, né? Porque eu acho que às vezes tem diferentes opiniões. Com 0,2, se fizer uma continha de padaria, a gente consegue 2 óvulos. 3, quando muito, né? E com isso, se você for olhar aquele funil que eu falei, de a cada 10 ovos você consegue 2 embriões, realmente fica mais difícil, né? Então a chance de engravidar com antimileriano 0,2 com uma fertilização in vitro, ela realmente é menor, tá? É mais difícil. A gente precisaria ter mais ovos, ou talvez precise repetir esse processo muitas vezes. E aí depende da idade também que a paciente tem, a chance cai. Perfeito. Então, muitas vezes, o fator mais importante aí não é nem só o antimileriano, é a idade da Verdade. paciente, Esse é o né? ponto.
Agora, a gente olhar só o númerozinho aqui, também não adianta. Eu teria que ver a paciente, fazer um ultrassom nela, ver como é que estão os folículos antrais, porque às vezes, nem sempre, mas às vezes a antimileriana 0,2, se você acha lá uns 4 ou 5 folículos em algum ciclo, É, né, Danilo? perfeito. E o que é importante é aquilo que você falou. O fator mais importante, mais determinante, não é o valor do antimileriano, e sim a idade da mulher, porque a gente sabe que a qualidade dos óvulos ela está atrelada à idade da mulher. Se você tem um antimileriano de 0,2 numa idade de 40 anos, é um cenário. Se você tem um antimileriano de 0,2 numa mulher mais jovem, 35, é outro cenário. Então, você tem chances diferentes de acordo com a idade da paciente. Mas mesmo que a paciente queira tentar uma fertilização com antimileriano de 0,2 lá numa idade mais avançada, desde que ela esteja alinhada com aquela chance dela, dos 2%, 5%, se ela acreditar naquela chance dela e entender que é aquela a chance dela, ela pode tentar. Mas é importante que ela saiba que as chances vão ser menores justamente porque a gente vai ter lá no funil uma quantidade menor de óvulos e às vezes pode não ter embrião, pode ter não chegar lá no blastocisto, né? Então, até vou complementar com uma pergunta que fizeram aqui, se um hormônio, se um AMH de 0,5 seria uma indicação de FIV. O AMH nunca é indicação de FIV isoladamente, como fator isolado ele não é. O que a gente tem que entender do antimileriano e da reserva ovariana é que uma reserva ovariana diminuída determina alguma atitude que aquele casal deve ter, né? Procurar engravidar o mais rápido possível, principalmente se o desejo for engravidar com seus próprios óvulos, porque a reserva dela está acabando, então a fertilização acaba sendo o caminho mais rápido de ela tentar conseguir engravidar, por isso que muitas pessoas acabam indo para a FIV, porque é a chance mais rápida de ela conseguir engravidar. Mas o valor isolado abaixo da reserva não é uma indicação específica de FIV. Mas dentro do contexto, associando a idade, ou se já tem um tempo de tentativa aí, que também é importante considerar quanto tempo aquele casal está tentando, muitas vezes a FIV passa a ser o melhor caminho, né? Com certeza. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que ela é o contrário disso que você está falando. Ela tem antimileriano 0,4, só que ela engravida com muita facilidade. Mas adivinha, ela engravida e tem aborto. Então, assim, é um caso que é controverso. Será que vale a pena fazer FIV? Eu falei para ela que, na minha opinião, no caso dela, fazer FIV vai dar menos chance do que ela continuar tentando naturalmente, porque ela engravida É, rapidamente, né? E aí, provavelmente, é a questão de ter o óvulo que vai realmente permitir. Lógico, eu estou fazendo toda a investigação de trombofilias e de aborto de repetição para ela, mas provavelmente a causa dessa paciente, para mim, de 0,4 de antimileriano, é a qualidade do óvulo, porque ela tem 43 anos. Né? Então, aos 43, a gente sabe que a chance de abortamento gira em torno lá dos 40%, 50%. Né? Então, talvez se ela continuar tentando um pouco mais, talvez numa próxima gravidez ela consiga ter uma gravidez que evolua, porque ela teve 3 gravidezes que chegou a ter batimento cardíaco e tudo mais, mas acaba parando a gravidez em algum ponto, né? Estou investigando ali trombofilia, se achar, lógico, a gente vai entrar com tratamento, mas se não achar, qual que é o tratamento? Na minha opinião, aí você dá a sua, mas na minha opinião, acho que é tentar novamente, né? é. Essas pacientes que passam por esses abortos de repetição, na maioria das vezes a gente vai pesquisar tudo que se tem para pesquisar e a gente não vai encontrar uma causa, porque a causa está justamente na questão embrionária, né? E que está atrelada à qualidade ou do óvulo ou do espermatozoide. Então, a chance de ela engravidar é achar um óvulo daquela onda de folículos que veio, que seja um óvulo cromossomicamente normal e que consiga gerar um embrião saudável, né? Exatamente. E isso a natureza sabe fazer melhor que a gente. É. Eu cheguei a essa conclusão já, porque já tive casos de pacientes que a gente fez fertilização in vitro, não achamos embrião euploide, depois de passado 1, 2 anos tentando, ela engravidava natural. É, Então existem esses existe muitos casos casos assim. né, e a gente fica com aquela cara assim, fala, ué, né? O que aconteceu? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Pergunta muito importante. Se a menstruação falhar no mês, significa que não ovulei? E aí? É, Ovulou isso, ou não ovulou?
Isso aí é sempre importante a paciente entender e, assim, um mês apenas, às vezes, dentro do contexto, dentro do cenário, é difícil de a gente afirmar se ovulou ou se não ovulou. Mas, em linhas gerais, o ciclo ele é considerado ovulatório, ou seja, se a paciente está ovulando, se ele é um ciclo que mantém uma regularidade, ou seja, aquela paciente que tem ciclos que pode ter uma pequena variação de 2 a 3 dias, mas se ela tiver uma menstruação que dure de 25 a 35 dias e, e que tenha uma pequena variação, esse é um ciclo considerado ovulatório. O paciente está ovulando. Lógico que existem as exceções das exceções, folículo não roto, enfim, mas em linhas gerais, a paciente que tem ciclos regulares é a paciente ovuladora. Ela não precisa fazer nenhum outro exame para confirmar a sua ovulação, apesar de ter aí vários exames disponíveis, desde aqueles testes de ovulação, controle ultrassonográfico do crescimento do folículo, as dosagens hormonais, mas a gente, tendo esse entendimento do ciclo, a gente consegue definir que ela é ovuladora. Agora, um mês que ela não menstruou, aí pode ter algumas variáveis. Ela realmente pode acontecer de naquele ciclo ter tido uma ovulação, mas pode mesmo assim ter um ciclo mais longo que tenha ovulado mais tardiamente, né? Aí tem que avaliar cada caso individualmente para poder saber se realmente ela ovulou ou se não ovulou. É, eu arrisco dizer que esses casos de baixa complexidade, né, são mais difíceis da gente lidar do que da alta complexidade, porque a gente tem que puxar lá da gaveta todo o conhecimento da fisiologia hormonal ovariana, né, e tentar entender o que está acontecendo, porque para daí fazer a mulher ovular naturalmente e tudo mais, né? Então é bem mais complicado. Aqui tem um casal de pacientes meus, né? Deixa eu dar uma boa noite, a Roberta e a Amanda, que estão aí quase, né? A gente vai logo ver a carinha do Guilhermo, que é o gurizinho que tá vindo aí. Legal. Piazinho, né? Aqui no sul a gente fala piá, né? Yeah. Tem muita gente do sul aí, mas aqui é um piazinho. E tem a Rafaela Silva, 2019, ela escreve assim, ó, boa noite, doutor, meu nome é Rafaela, eu fiz laqueadura, como que eu faço para engravidar? Olha aí, apareceu o exemplo que a gente falou lá no começo. O que que ela deve fazer, Danilo, para engravidar? A fertilização é o caminho geralmente o mais indicado, porque existe uma obstrução ali nas trompas, né, causada pela laqueadura. E, infelizmente, as técnicas de reversão hoje, elas não são muito acessíveis e também, muitas vezes, a gente não tem grandes resultados com a cirurgia de reversão da laqueadura. Às vezes, a idade da paciente, por ela já ter feito laqueadura e já ter passado alguns anos, já é uma idade mais avançada e a reserva dela também já é uma reserva diminuída. Então, a grande indicação acaba sendo a fertilização. Além do que a cirurgia de reversão, às vezes ela pode aumentar também a chance de ela ter uma gravidez na trompa, né? Então, cada vez menos a gente indica a cirurgia de reversão e a grande indicação para esses casos, assim como aqueles casos onde o homem é vasectomizado, é a fertilização, porque nesses casos a gente não vai depender da trompa, a gente vai coletar os óvulos lá dos ovários, vai coletar os espermatozoides, vai formar os embriões no laboratório e depois transfere para o útero novamente. Então, teve uma pergunta aqui na caixinha também. Então, já acabamos de responder aí as duas perguntas sobre a laqueadura. Então, quem fez laqueadura pode engravidar sim, e a fertilização acaba sendo o caminho mais indicado, né? Teve uma paciente que mandou uma pergunta para mim, e acho que foi a única pergunta, porque eu acabei não divulgando muito, né? Não fiz minha lição de casa direito, Danilo. Mas ela mandou uma pergunta para mim, vocês fazem a mini FIV? Então, tem esse conceito de mini FIV para pacientes que têm baixa reserva de óvulos. Como que isso é feito aí na clínica que você trabalha? Então, a mini FIV, na verdade, ela é uma fertilização, só que o conceito de mini em relação ao estímulo. Você utiliza medicações em doses mais baixas. Mas aí sempre é preciso entender o quadro clínico de cada casal e explicar para o casal. Por exemplo, chega um casal que tem já uma baixa reserva ovariana, que tem uma quantidade menor de folículos, qual que é a base teórica da minifib? Eu vou dar menos hormônios porque
o potencial de reserva que aquela paciente tem é de ter poucos óvulos, de ter poucos folículos. Então, eu não precisaria dar uma dose mais alta. Por outro lado, se você de cara, de primeira vez, você já indica um estímulo com uma dose mais baixa e aquela paciente não responde, ou seja, acaba tendo que cancelar o ciclo, você também pode ficar com uma dúvida de que se você tivesse utilizado uma dose mais alta, poderia ter tido aquela resposta que não teve. Então, basicamente, o que a gente explica para os pacientes é o seguinte: a gente tenta o primeiro estímulo com doses convencionais e avalia a resposta. Caso haja necessidade, se a paciente não conseguir engravidar ou por questões financeiras, que o mini estímulo vai diminuir custos também, acaba sendo uma opção. Mas eu acabo praticamente nunca indicando a mini-FIV como primeira opção. Ela acaba sendo uma alternativa para esses casos onde a gente utiliza doses mais baixas de hormônio, justamente porque a paciente possui uma baixa reserva ovariana, vai ter uma menor quantidade de folículos. Não sei se você trabalha da mesma maneira aí, Gustavo. Exatamente assim. A gente não tem coragem de investir tudo já no começo com minifídio, até porque, vamos dizer assim, entre aspas, a economia que vai se ter com isso, às vezes não compensa no resultado final, né? Então, vale a pena tentar ali uma dose convencional inicialmente, se a resposta se perceber que a resposta não foi proporcional à dose que você está usando, aí dá para tentar minifídio na sequência, né? As pessoas gostam de dar nome para as coisas, né? Então, minifídio, na verdade, é fertilização in vitro. Não muda nada, Você só a só. dose que muda um pouquinho. Bom, tem mais duas perguntas aqui, a gente já está 1 hora aí. Então E o vamos pessoal aí. E é assunto para. dar Isso aqui é assunto para ficar para umas três, conversar a quatro noite horas. inteira aqui, né, Gustavo? Ainda mais a gente que gosta do assunto, a gente fica, né? Mas vamos ler essas duas últimas perguntas aqui. Tem a Paulinha aqui, que ela pergunta aqui, ó. A adenomiose pode influenciar negativamente na FIV ou inseminação? Então é importante essa pergunta aí, porque a gente recebe muito no consultório, né? O paciente É, já vem com o diagnóstico de que não está conseguindo engravidar porque tem adenomiose. E na maioria das vezes você vai ver aquele quadro de adenomiose, é um quadro de uma adenomiose mais focal, uma adenomiose mais inicial. E esse impacto nesses casos de adenomiose inicial é muito questionável na literatura, né? Então, primeiro, para quem não sabe o que é adenomiose, é, é a infiltração das células do endométrio, daquela camadinha interna do útero, para dentro da parede do útero, para dentro do miométrio. E isso pode ocorrer de maneira focal, localizada, onde o impacto para a fertilidade vai ser menor, ou pode ser sim uma adenomiose mais avançada, onde causa um aumento do volume uterino, um aumento das paredes do útero, uma assimetria, e aí sim pode ter dificuldade na implantação do embrião, quer seja por gestação espontânea ou até mesmo na FIV, necessitando aí, nesses casos individualizados, um protocolo especial, às vezes até de bloqueio hormonal. Mas na grande maioria das vezes que a gente pega aqui no consultório, você deve ser a mesma coisa, são casos de adenomiose mais iniciais e que o impacto sobre a fertilidade ele não é tão significativo e a literatura ainda questiona se realmente tem algum impacto relevante, né, Gustavo? exatamente. A adenomiose é, vamos dizer assim, é um mistério ainda, né? A gente não sabe nem se sim, né? Assim como muitos outros assuntos, né? A Danúbia, ela fala que tem 43 anos e pergunta se ela pode tentar mais. Ela não toma nada e até hoje não engravidou. Foi isso que eu entendi da pergunta dela. Então, tem aquela orientação de tentar 12 meses, se não conseguir engravidar, procurar o médico, isso abaixo dos 35 anos. Acima dos 35 anos, a gente fala em 6 meses de tentativa já para procurar o médico, mas acima de 40 anos, existe orientação de procurar imediatamente. Né? Então, eu acho que aos 43, se você já não tá vendo que não está conseguindo engravidar, já deve procurar um especialista em reprodução humana, porque é ele que vai poder te orientar. Tá? Então, às vezes, você pensa em ir num ginecologista, daí ele pede exame, daí tenta alguma coisa. Não, é melhor já ir já numa clínica ou no especialista, que aí já vai direcionar o teu caso, se vai precisar ou não de algum tratamento. Ela até comenta que tem microadenoma, deve ser microadenoma de hipófise, né? Então, tudo isso tem que ser olhado com muito cuidado para poder
direcionar o teu caso, principalmente por conta da idade, né, que já é um fator aí que pode dificultar bastante, mesmo fazendo uma fertilização in vitro. Falava, você vai procurar o doutor Danilo, viu, doutor Danilo? Ah, Danilo, eu te Sabe que aguardo é, aqui. Seja é, bem-vinda. viu? Vamos Danilo, quero pedir encerrar por para aqui, né, Gustavo? A conversa tá boa, o bate-papo tá bom, mas quem sabe gere outras oportunidades aí de a gente voltar a bater um papo. Eu quero agradecer a tua disponibilidade e os teus conhecimentos aí que são vastos. E deixa a sua mensagem final aí para o pessoal que está assistindo aí até o final. eu quero dizer quem sabe não, com certeza, porque o Danilo, poxa, o Danilo a gente se conheceu no último congresso que eu fui, o último congresso que eu consegui sair de casa, né, para ir, foi Foi esse, de aquele que a gente São conheceu em Paulo. São Paulo. E, pô, a pessoa é extremamente agradável, um cara muito gente boa. E quando ele falou, ficou amizade, né? A gente Sim, virou amigo, aí a gente conversa pelo, pelo WhatsApp, pelo Instagram. E vamos fazer mais, com certeza. Porque essa troca é muito legal, porque daí o teu público acaba me conhecendo, o meu público acaba te conhecendo, né? E a gente também tem a oportunidade de exercitar essa conversa da reprodução humana, que é bem interessante, né? Os pacientes mandarem aí, né? Os seguidores mandarem dúvidas e a gente vai, eu vou ficar disponível, né? Querendo, porque agora, a partir de agora a gente não vai responder mais, né? Já deu 1 hora aí de live, mas tem mais perguntas chegando, a mas gente pode mandar direto lá para o responde. doutor Danilo. Pode mandar para mim também, a gente responde e a gente vai com certeza marcar mais coisas aí, Danilo, com certeza absoluta, né? Live ou até alguma outra É, coisa que a gente pode a conversar. gente pode fazer uma pós-congresso brasileiro, trazer as novidades que a gente encontrar por lá, né? Com certeza. Mas, Vamos se encontrar lá em Floripa, isso. né? Vamos se encontrar lá em Floripa, vamos lá tomar um cafezinho lá junto e daí fazer uma live de lá só para mostrar que a gente foi de verdade, né? Boa ideia. Eu quero deixar minha mensagem, agradecer a participação de todas aí e falar que a FIV, a fertilização in vitro, ela não é para todo mundo, não é todo mundo que vai precisar de uma FIV, mas para aquelas pessoas, para aqueles casais que precisarem da FIV, procurarem um especialista, porque muitas vezes esse tratamento ele é muito menos complexo e muito mais acessível do que você pensa. Existe um distanciamento, às vezes, quando se fala em FIV, que as pessoas acham que é muito mais complexo, e quando a paciente começa a fazer o tratamento, ela fala, nossa, eu achei que era muito mais complexo do que isso, e na verdade não é tanto. Isso vale desde efeitos colaterais, desde a complexidade de aplicação das medicações. Então, não é todas que vão precisar de FIV, mas para aquelas que precisarem, a FIV é a nossa grande aliada aí para ajudar esses casais aí que passam por uma jornada longa aí de dificuldade para engravidar, né, Gustavo? Com certeza. E com certeza os teus pacientes elas acham isso por conta da maneira com que você conduz os casos, tá? Isso aí pode ter certeza que é competência sua aí, E da e mesma da sua forma. equipe aí de Alphaville. Então é isso. Uma boa noite para todas vocês. Obrigado pela participação na live. E a gente vai programar uma nova live aí na sequência, né? Certo. Obrigado, abraço. Fica com Deus aí, Danilo. Tudo Abraço de bom para aí para todos você e aí, para sua viu? família. Igualmente, Tchau, gente. Gustavo. Obrigado. Tchau, tchau.